Finalista do Campeonato Paulista vira alvo de grandes equipes da primeira divisão do Brasileirão. Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno e estamos aqui para mais um vídeo aí para falar sobre rumores de mercado, scouting e todas as notícias aí que a gente pode aí acompanhar desse último dia de mercado de transferências internacional e ainda esses próximos dias aí de mercado que ainda fica aberto para o cenário nacional. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre o jogador Luiz Oyama. É um volante brasileiro de 29 anos, destro, 1,71 m, que se consolidou como um meio-campista defensivo confiável formado no Mirassol desde 2013. Ele evoluiu de meio armador nas categorias de base para um volante marcante, destacando-se pela regularidade, recuperação de bola, posicionamento inteligente e capacidade de contribuir ocasionalmente no ataque. Após passagens por empréstimos em clubes como Botafogo, onde foi campeão da Série B, o RWD Molenbeek, time da Bélgica, campeão da primeira divisão belga, e do Goiás e entre outros clubes, ele vive fase de protagonismo no Grêmio Novo Horizontino, com contrato até dezembro de 2027, até início de 2026, acumula mais de 200 jogos na carreira profissional, com cerca de 12 gols e algumas assistências. Falando um pouco sobre o histórico do jogador para a gente entender um pouco como ele joga, Oyama foi revelado pelo Leão do Interior Paulista, onde disputou 90 jogos e marcou 2 gols mais 4 assistências. Segundo dados até 2022, que foi até onde ele ficou no Mirassol, ele estreou profissionalmente em 2015 e contribuiu com a base dele de carreira em competições como Copa Paulista, Campeonato Paulista e o Brasileirão Série D. Inicialmente jogava mais avançado como meio armador, migrou para volante defensivo, um primeiro volante, um camisa 5. Era o trucidador do meio campo, forte na marcação, excelentes antecipações e era muito bom na saída de bola curta. Em 17 e 18 já era praticamente titular da equipe do Mirassol, jogando vários clássicos regionais. Em 2020 ajudou o Mirassol a conquistar aí o título da Série D. Entre seus números, aí, entre 15 e 17, jogou 40 jogos, marcou um gol. Entre 18 e 20, jogou 25 jogos e marcou um gol. Entre 21 e 22, jogou mais 25 jogos e deu 2 assistências. Terminando sua passagem pelo Mirassol com 90 jogos, 2 gols e 4 assistências. Durante sua passagem pelo Mirassol, ele foi emprestado 2 vezes. Foi emprestado pela Ponte Preta para jogar a Série B de 2020, onde jogou 21 jogos. E depois foi emprestado pelo Botafogo, que jogou 31 jogos e foi campeão da Série B com o Botafogo. Depois desse empréstimo do Botafogo, ele foi comprado pelo próprio Botafogo, e no Botafogo ele teve uma passagem discreta pela Série A, tendo jogado 16 jogos, e também foi emprestado pelo Botafogo por algumas equipes. Ele foi emprestado pelo RWD Molenbeek da Bélgica, onde também foi campeão, como disse no início do vídeo. Foi emprestado pelo Goiás para jogar um pouco da primeira divisão também, mas ele teve bastante sucesso em 2024 quando foi emprestado também para o Juventude. Pelo Juventude, ele viveu sua primeira experiência aí consolidada aí na Série A como um titular de fato. Disputou 35 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. Número que representa aí o seu pico ofensivo até esse momento de sua carreira. Mantinha um DNA defensivo, marcação cerrada e boas coberturas, mas ganhou liberdade para chegar à frente do ataque, especialmente em transições rápidas. Era o motor do meio-campo alviverde. Recuperava bolas no campo adversário e distribuía com precisão. A adaptação foi rápida. Ele chegou conversando com o técnico Roger Machado e focando em ser campeão. Seu posicionamento inteligente ajudou o Juventude a se manter competitivo na elite, com boa leitura de jogo e poucos erros. Terminou sua passagem pelo Juventude com 35 jogos, 3 gols e 1 assistência. Chegou ao Tigre do Vale em 2025 e rapidamente virou peça intocável do técnico Anderson Moreira. Em 2025 foi recordista de jogos do clube, com cerca de 50 aparições. Em 2026 já soma 11 jogos, mas ainda não marcou nenhum gol na temporada atual. Vem jogando como volante clássico de contenção, mas com liderança e intensidade. É o meio-campista com marcação implacável, desarmes precisos e saída de bola segura. Moreira usa como âncora para liberar os meias mais criativos. Em 2025 viveu um grande momento com passes para gols e um gol marcado, reforçando o foco no acesso à Série A.
Em 2026, segue titular nas primeiras rodadas do Paulista, estudando rivais e priorizando recuperação física após sequência intensa. É o exemplo de regularidade, alto volume de minutos, mais de 900 minutos já em 2026 até o momento e poucos cartões. Sua passagem no Novo Horizontino vem com 50 jogos, com 2 gols e 5 assistências em 2025 e até o momento, nessa temporada, 11 jogos sem nenhum gol e sem nenhuma assistência. Com desempenho constante e contrato vigente até 2027, Luiz Oyama virou alvo de vários clubes da Série A. Segundo algumas fontes, tanto o Atlético Mineiro quanto o Vitória demonstraram interesse concreto nos últimos dias. O Galo busca um volante experiente e regular para reforçar o meio-campo, enquanto o Leão Baiano mira reforços para a temporada 2026. Oyama é um titular absoluto e peça muito importante no esquema de Ederson Moreira no Novo Horizontino. Seria uma contratação de baixo custo para ambas as equipes. Ainda não há propostas oficiais confirmadas, mas a especulação ganhou força após o bom início de ano de 2026. Contextualizando um pouco do jogador em ambos os clubes. Bem, abrindo o jogo para vocês, o Oyama, o Luiz Oyama não é um grande volante, um grande camisa 5, exemplar. Acho que em cada equipe, dessas duas equipes, ele entraria num contexto diferente. O Vitória joga muito com dois volantes e na maioria das vezes é o Baralhas é o titular absoluto aí da volância e às vezes entra com o Kaique Gonçalves ou com o Dudu. Sendo bem sincero, o Luiz Oyama não é melhor que nenhum desses três volantes. Acredito que o Oyama, se fosse, por exemplo, ao Vitória, ele não teria tanta facilidade para jogar assim, ou ele seria mais uma opção de elenco. O Atlético Mineiro, ele vem de um contexto diferente. Os últimos jogos, o Atlético Mineiro vem jogando com 2 camisas 8, não vem jogando com camisa 5 de fato. Na temporada passada jogou muito com o Alexander, só que não vem jogando por conta de lesão. E o Atlético Mineiro conta com outros 3 volantes no seu elenco. Um deles é o Thomas Pérez, que foi contratado essa temporada, o Patrick, que veio do Palmeiras na temporada passada, envolvido na negociação do Paulinho, e o Igor Toledo. E, sendo bem sincero, o contingente de camisa 5, mesmo se o Alexander tivesse saudável, do Atlético Mineiro não é dos melhores. Eu acho que eles devem muito, o Patrick e o Igor Toledo principalmente, por falta de experiência, por serem jovens. O Thomas Pérez tem bastante amostragem, mas eu acho que ele fica devendo em algumas questões técnicas. E o Alexander, a mesma coisa. Se você for olhar, são 4 volantes jovens também. O Oyama seria um interessante para o Atlético Mineiro. Eu acho que ele chegaria, por exemplo, a ser o melhor volante do time. Não que ele seja um grande volante para o futebol brasileiro, mas no contexto do Atlético Mineiro, acho que ele se encaixaria bem. Ele poderia chegar para ser titular caso o Atlético Mineiro queira jogar com 5 desde o início do jogo, como titular, né? E ele poderia ajudar um pouco na formação desses 4 volantes, porque o Atlético Mineiro tem 4 volantes que podem ter potencial, mas hoje não são realidade. Então cada equipe ele entra num contexto diferente. Mas diz aí, torcedores do Vitória, torcedores do Atlético Mineiro, vocês gostariam do atleta no time de vocês? Deixe um comentário de vocês o que vocês acham do jogador. E se tiver algum torcedor do Novo Horizontino, comente aí o que você tem a dizer do jogador para as outras duas torcidas. Você quer que ele saia do seu time? Deixe seus comentários, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Valeu, falou!